Acho que está sem de palavra, de oração e de risada, né? Porque o crente ele vai sendo liberto, né? Eu era um cara de 2 amigos. Você acredita? Eu só tinha 2 amigos. Eu considerava amigo. E os caras pecavam igualzinho eu pecava. Gostavam do mesmo tipo de pecado, aí eu identifiquei eles, olha, como os possíveis amigos, é esses aí. E vivia a minha vida bem amarrado. Por quê? Bom, isso tem explicação, né? Isso tem explicação. Está até na palavra. O adulto que eu preciso eliminar. Né? Chegamos lá, penso, acho, se Deus assim permitir, com a graça do Senhor. Mas o tema não é esse, o adulto que eu preciso eliminar. É que vai estar no contexto. Vai estar no contexto. O tema da palavra que eu vos trago nesta manhã tão abençoada é um estado definitivo ou um estado que possibilita ou de possibilidades. E por que temos esse tema? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eu uso sempre a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Talvez na sua versão, se não for a Nova Almeida Atualizada, esteja só um pouquinho diferente, tá? Aleluia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Veja só, essa afirmação, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ela define um estado definitivo ou um estado de possibilidades. Eu não pretendia passar por esse texto, acredite-me. Mas ali no momento com Deus, eu creio que o Espírito Santo me levou a esse questionamento para servir de base para o que pretendemos ministrar ao seu coração aqui. Tá? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso define um estado definitivo ou um estado de possibilidades. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender o que é estar em Cristo. Estar em Cristo não é estar necessariamente congregando em uma igreja evangélica. Não que não seja bom ou necessário, mas estar em Cristo não é ser um religioso evangélico. Tá bom? Não. Se você ler João Evangelho, capítulo 14, versículo 21, e depois você vai para o 23 e o 24, e depois você vai ao capítulo 15 e o versículo 7, tá bom? Você vai entender que estar em Cristo é sujeitar-se à sua vontade por meio de uma fé obediente à sua mensagem, que também é a mensagem do Pai. Ninguém está em Cristo se não está debaixo de submissão, certo? Se não está vivendo submissão à palavra, à mensagem bíblica, à mensagem do Evangelho, tá bom? Então, estar em Cristo é isso. Se você está dentro de uma comunidade definida como evangélica, cristã evangélica, tem uma Bíblia na mão, mas o seu viver não está realmente fundamentado numa ética e moral pautada nas Escrituras, se você não está evoluindo nesse aspecto, você não tem condição de estar em Cristo. Se você não entendeu que um cristão, ele tem a liberdade para o tudo, mas também tem a consciência que nem tudo convém, você não está evoluindo. E você precisa evoluir. Eu não vou questionar que você não foi sincero quando disse, não, eu creio que Jesus é Senhor e Salvador. Eu não vou fazer isso aqui. Mas, inevitavelmente, você vai entender, conforme eu for argumentando nesta manhã, que você precisa crescer. Crescer. Todos precisamos. Os que estão aqui, os que não estão aqui. Se falou que é de Cristo, precisa ter uma evolução. E ela precisa ser perceptível, tá?
Agora, nova criatura, o que significa? Estar em Cristo significa estar submisso à mensagem, à palavra. Claro que isso é uma luta diária, constante, né? Você precisará da ajuda do Espírito Santo para que você não faça o que porventura tem vontade de fazer. Porque os homens e mulheres que são livres não são aqueles que realizam os seus desejos, mas são aqueles que dominam sobre os seus desejos. É a mensagem do domingo passado. Mas ficou aberta, né? Para quem quiser. É só você ver de novo lá a mensagem. Estou deixando até aberta hoje também para falar, para abençoar a vida de pessoas que nos Estados Unidos conhecem. Mas, e nova criatura? Eu sei o que é estar em Cristo. O Senhor explicou, pastor. E a nova criatura? Nova kainós quer dizer incomum, sem precedente. Indica o que é de um novo tipo. E criatura? Kitsis. Indica o que foi fundado, ou seja, trazido à existência. Então, a nova criatura, tá? É um indivíduo que surgiu para viver uma vida incomum. Incomum. Certo? Uma vida que até Cristo realizar a obra do Pai, consumar a obra, não era possível ser vivida. Depois que o primeiro Adão caiu. Então, este indivíduo que é nova criatura, ele reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, certo? Por meio de uma fé obediente à sua mensagem. Não basta dizer que acredita, tem que obedecer se acredita. Sendo por isso classificado o quê? Nova criatura ou como existindo de forma incomum. Então, se alguém está em Cristo, submisso de fato à palavra do Senhor, ele está vivendo uma vida que até então os homens não podiam viver. Incomum. Ele se tornou nessa relação um novo tipo, uma nova espécie. Incomum. Não existia. Comum é aquilo que é ordinário. Ah? Mas a questão é, essa explicação define que a nova criatura é um estado definitivo ou um estado de possibilidades? Acompanhe o raciocínio. E para dar aí um pouco de adrenalina, quem sabe, diga futuro e presente. Futuro e presente. É um estado definitivo ou um estado de possibilidades? A resposta correta é as duas coisas. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e a nova criatura define um estado definitivo, mas também define um estado de possibilidades. Para isso você precisa entender que essa declaração, tá, apresenta dois estágios distintos: o chamado estágio futuro e o estágio presente. Tudo bem até agora? Glória a Deus. Aí eu tento pegar só um versículo, mas eu quero construir o raciocínio com essa igreja. Aleluia. Para que você leve à luz a palavra. Estágio futuro. Quem está em Cristo é nova criatura. É o estágio definitivo. Chegará o momento que eu e você viveremos a eternidade com a realidade do Cristo ressurreto. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que Deus já definiu que as novas criaturas em Cristo, que foram fiéis até a morte, viverão a eternidade conforme a sua imagem, na condição da sua imagem. Você se lembra lá no Gênesis que a intenção de Deus foi fazer o homem imagem e semelhança de Yeshua, de Jesus? A xerox, a cópia. Cristo é o modelo padrão e nós somos, ou deveríamos ter sido a xerox, mas Adão pecou e o homem ficou imagem de um homem caído e não mais a imagem de Yeshua, mas Yeshua se faz carne.
E nessa forma ele é obediente até morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante deste nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Estou citando o capítulo 2 de Filipenses. Amém, queridos? Bom, então é um estado definitivo ser nova criatura. No mérito do Cristo, ninguém viverá a eternidade fora da mesma condição que pertence ao nosso Senhor. Como Ele é, seremos. Ou seja, todos teremos corpo glorioso. Isso está na carta de Paulo aos Coríntios. Tá? A carta de Paulo aos Coríntios. Mas também é um estágio presente, ou um estado de possibilidades. Porque não estamos lá na condição futura, ainda estamos na mortalidade. E na mortalidade, ou nesse trânsito biológico, não somos a nova criatura? Somos. Mas em que aspecto o novo em nós está atuando? Amém? Então vamos lá. Os fiéis que estão fazendo o trânsito, né? Estão fazendo o que também? Estão dando testemunho da ressurreição de Cristo e da presença do Espírito Santo. E como é dado esse testemunho? É dado também com palavras, mas a priori com evolução na conduta, com ética e moral, com conceito de certo e errado pautado nas Escrituras, praticados na rotina do viver, tá? Diminuindo assim o quê? A margem de erro. Ou em outras palavras, estamos desconstruindo, com a ajuda do Espírito Santo, o velho homem, diariamente, constantemente, certo? E construindo, segundo a palavra de Deus, um novo homem. E assim estamos dando testemunho de que Cristo vive e que o Espírito Santo em nós é real. Entenderam? 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 Ô glória! Bom, olha só, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, glória a Deus. Será? Não esquece a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não é esse o texto. Mas carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Amém? É capítulo 3 e não capítulo 13. 16 a 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que é que uma digitação errada com sono não faz, né? Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18. E todos nós, com o rosto descoberto, porque não estamos na lei, o véu foi rasgado de alto a baixo, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Em quê? No quê? Transformados de glória em glória. No quê? Em quê? Na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Como pelo Senhor que é o Espírito. Então o que está acontecendo? Você está sendo transformado de glória em glória. De glória em glória. Amém? No presente é isso que está acontecendo.
de glória em glória. Porque agora você tem revelação, agora você tem o Espírito, agora a sua mente está entendendo os princípios, você está em intimidade, o Espírito não está deixando você ser servo do desejo, mas você é senhor da própria vontade. Só os libertos são senhores da própria vontade. Os escravos estão sempre dizendo, eu não dou conta de resistir. Mas quem está livre, porque o escravo ele é arrastado contra a vontade dele, mas o livre não. O livre não. Então, se estamos livres em Cristo, amém? Ainda que a vontade e o desejo, certo? Para o mal, o pecado exista, nós estamos sempre resistindo a isso. Por quê? Porque agora nós somos libertos na fé obediente ao Cristo, à sua palavra, pela presença do Espírito Santo em nós. Então, aleluia, é um estado definitivo. Quanto ao futuro, viveremos em corpo glorioso, viveremos no seu reino, não mais dor, não mais tristeza, não mais angústia, não mais sepulturas, toda lágrima ele enxugará. Estou citando Apocalipse, no capítulo 21, mas no que diz respeito ao presente, é um estado de possibilidade. Que possibilidade? A possibilidade de evolução, de crescimento. Você está de glória em glória sendo transformado, ou seja, desconstruindo o velho e colocando por fé, aleluia, o novo na sua realidade. E você não faz isso na sua própria força, ou somente na sua força humana, na sua vontade humana. Você tem junto com a sua vontade, a vontade do Espírito, pelo mérito de Jesus Cristo. Então aqui acaba-se as desculpas de eu não consigo nem posso. Você pode nele todas as coisas, porque o Espírito liberado a você, o Espírito da divindade, te fortalece no mérito de Jesus Cristo. Tudo bem até agora? Vai ficar legal agora. Olha, o Espírito dá cada inspiração para a gente, né? De repente você vai comer uma comida gostosa, você vai, viver a experiência de estar na casa de alguém oferece uma comida gostosa e fez algum prato especial, certo? E fez com pimenta. Quando você colocar um bocado desse prato lindo, cheiroso, tá? Ele está perfeito, visualmente perfeito, então desperta desejo. A fumacinha subindo, oh meu Deus, o temperinho, que benção. Mas na hora que você coloca, tem pimenta. Você vai perceber a pimenta sim ou não? Se o prato foi feito, se a comida foi feita com a pimenta sendo usada também como tempero, você vai perceber a pimenta ou não? Com certeza, o ardor vai aparecer na sua boca, você sabe, a pimenta é real neste prato, amém? Bom, se o indivíduo exagerar na bebida, com alto teor alcoólico, você saberá como? Observando a perda de reflexos e de equilíbrio da pessoa, correto? Correto? Não é possível o cara está querendo andar e sair de lado e você não identificar, olha, o cidadão está embriagado, bebeu demais, amém? Como tem live, eu usaria uma palavra mais simples, mais populesca, mas a luz me lembra que tem live. Ai meu Deus, eu amo muito a hipérbole, então tudo que é meio tosco, você memoriza melhor. A linguagem mais simplista, populesca, ela é mais fácil de memorizar, ajuda na memorização. Simples assim, amém? Glória a Deus. Você vai dizer, olha, tá bêbado. Se de repente vocês me encontrarem na rua trançando as pernas aí pro lado, ou aqui na porta da igreja, tentando abrir o portão. Opa, o que é que tá acontecendo, pastor, né? O pastor está esquisito, né? Está aparecendo. O indício é, rapaz, o pastor andou tomando água que passarinho não bebe. Não é assim? Amém? Aí você vai, pastor, está tudo bem com o Senhor? Aí na hora que eu falar o hálito também vai denunciar. Amém, queridos? Agora, se uma pessoa é nova criatura em Cristo, você saberá que ela é por meio da evolução ética e moral, que está sendo inclusive usada para a construção de uma nova história. Tem um louvor que nós gostamos de cantar, né? Uma nova história Deus tem pra...
para mim, para ti, né? Um novo tempo Deus tem para ti, tudo aquilo que perdido foi, não é assim? Nós gostamos da ideia de um novo tempo, um novo chegou. Quem não gosta de coisa nova, não é verdade? Se a pessoa gosta de acumular, é um acumulador de coisas velhas, precisa de tratamento, né? A sua psique está fora de eixo, tá? Por isso que é totalmente enganoso a pessoa dizer que tem Jesus no coração, abraçou a relação íntima com o Senhor, valida o que Cristo fez por uma fé obediente, quando a vida dele não demonstra o quê? Uma evolução no conceito de certo e errado, tá? E na moral que ele, tá, vive, pratica, porque a moral nada mais é do que a ética praticada, em termos simples. Por isso que, no meu caso, é impossível eu aceitar a ideia de pessoas dando voto para quem é a favor ao aborto. Quem é favorável ao aborto, não tem como uma pessoa que está em Cristo votar nessa pessoa. Você entende? Nós somos defensores da vida. Nós acreditamos no Salmo 139. Você acredita que o Salmo 139 é inspiração do Espírito Santo? Quem acredita que o Salmo 139 é inspiração do Espírito Santo? O que diz lá? Diz lá que quando você era ainda sem forma no ventre da sua mãe, ou simplesmente um óvulo fecundado, Deus já te conhecia. E como Deus podia te conhecer? Aí você vai para Eclesiastes, e lá Salomão diz, com todas as limitações do momento de relacionamento entre os homens e Deus, ele diz: o Espírito veio de Deus, a essência imortal em nós, ela é essência divina. Papai e mamãe não nos deu nosso verdadeiro eu. A nossa alma se expressa pela estrutura biológica e usa o nosso cérebro, tá? Mas é a consciência de si mesmo, da realidade em volta, vinculada a uma estrutura imortal, que é o aspecto divino em nós, ou a imagem do Exu em nós, certo? Se expressando pelo corpo. Mas o corpo sim é uma condição que o Deus Criador deu ao homem e à mulher. Cresçam, multipliquem-se. Então nós podemos ficar gerando estruturas biológicas, e cada estrutura gerada recebe a luz. Você já viu um óvulo quando ele é fecundado? Você já viu o vídeo do óvulo fecundado? Na hora que a semente masculina entra no óvulo, um flash de luz. Deus é luz. O que é de Deus se apresentou dentro daquela realidade biológica. Olha você aí, olha eu aqui. Glória a Deus e aleluia. Amém? Então é impossível as pessoas não estarem evoluindo. Por isso não basta ter uma Bíblia. Por isso não basta estar na igreja da moda, ou a igreja, né, que é a queridinha do município, por toda a riqueza e estrutura que tem. Não basta. Não estou dizendo que você vai para o inferno porque está nesse ambiente, não. Espero que não, tá bom? Mas cristianismo é as características de Cristo em você, em mim. Certo? Porque senão não há o novo presente. Mas a nova criatura está no mérito do Cristo, e isso está para o céu em estado definitivo. Mas em estado de trânsito está para as possibilidades. Se não fosse assim, Paulo aos Efésios não diria, pastor Rony: o que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, mas trabalha para que com o benefício do seu trabalho pessoas possam ser abençoadas. Porque então nós nos despimos da roupa velha e estamos vestidos de uma nova roupa. Aleluia. Vocês estão acordados? Estão entendendo o que eu estou falando? Isso não é tremendo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, em suma, uma nova criatura é um estado definitivo de condição futura no mérito de Cristo. Mas
que na condição presente, onde o fiel faz o seu trânsito biológico, é uma condição que possibilita a construção de uma nova realidade pela transformação do entendimento. De glória em glória, de glória em glória, estamos sendo transformados. A ação do Espírito Santo é que desapareça Manuel Bernardino de Moraes e Maria do Socorro Lima de Moraes na minha realidade. E cada vez apareça mais o quê? Yeshua em mim. Yeshua em mim. Aleluia. Porque no céu o Pai, o Abba, só tem um tipo de filho. Tipo Jesus. Tipo Jesus. No céu não tem o filho do Sebastião, nem da Maria. No céu tem o filho que o Espírito, pelo mérito do Cristo, pelo poder que ele confere à palavra, para que ela seja viva e eficaz, produziu. Para que sejamos conforme a sua imagem. Como você vai ser na glória eterna? Você vai ser como Jesus é. Não no status absoluto de Deus, mas será praticamente impossível perceber margem de erro. Aqui é possível ainda achar a margem de erro. Todavia, contudo, porém, eu não sou o que fui um dia. Eu não tenho mais 2 amigos, eu tenho 3. E só para você sorrir, tá? Quando é assim, vocês prestam atenção, né? Eu tenho alguns amigos. Eu tenho alguns amigos. Tá? Amém? Consigo sorrir. Consigo sorrir. Consigo brincar. Tá? Consigo chorar. Passei muitos anos da minha vida, eu não chorava. Não chorava. O Deus orgulho fazia com que eu ficasse ali me matando, travando o choro. Não vou chorar. Não vou chorar. Hoje, meu irmão, se tiver um vídeo de um cachorrinho com uma música linda, a lágrima vem nos olhos mesmo. Olha como eu fiquei sensível. Hoje eu percebo belo. Antes eu me negava a ver. Estou evoluindo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus só pode ser percebida quando a sua mente for transformada. Quanto maior é a transformação, maior é o privilégio de experimentar a agradável, perfeita e igual vontade divina. É por isso que há muitos irmãos que mesmo com a Bíblia na mão, a sua vida não parece ser tão interessante, porque ainda a sua mentalidade está muito tacanha, presa aos velhos conceitos. Você precisa evoluir, amém? Em alguns casos é um pouco diferente, ela está presa a conceitos equivocados. A religião é um terror também, né? É um instrumento do maligno para prender pessoas. Pessoas congregaram e aprenderam em nome de Deus coisas que a palavra não sustenta, mas tomaram como verdade e defendem como verdade. Aí Cristo, no Sermão da Montanha, diz: se a luz que em você há são trevas, na física nós sabemos, luz é luz, escuridão profunda é escuridão profunda. Então ele está falando de entendimento. Se o entendimento que você tem, sabe, se aquilo que você acredita ser com a sua mente, verdade, se o pensamento que você tem aí defende uma ideia como verdadeira, mas não é verdade, essa luz, essa pseudo-verdade é escuridão para você, porque ela não te leva à evolução nem ao crescimento, ela te leva ao profundo do poço, ao profundo do poço. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não é possível comer a comidinha apimentada e não perceber a boca queimando. Não é possível tomar o famoso vinho do Porto, que chega ali a 20% o teor alcoólico, certo? Eu vou chamar de irmão, tá bom? Um irmão, acho que queria ver o pastor trançando as pernas. Rapaz, ele me ofereceu vinho do Porto. Uma taça, toma uma taça. Então o pastor merece ser abençoado. Dá um copo de 200 ml de vinho do Porto para ele. E o churrasco está queimando. Olha, acho que era a segunda visita. Aí tinha alguns irmãos. Até minha mãe estava junto. O churrasco está pronto, pastor. E ele não avisou que aquilo tinha
um teor alcoólico tão alto, diante de Deus. Na hora que eu fiz assim, eu fui pro lado. Quando eu fui pro lado, eu abri as pernas, sentei de novo, falei, é armadilha. Esse irmão aí me chamou para me derrubar. Aí ele percebeu, falou, tá meio tanto, pastor. Ele não era, ele é terrível. Tá vivo, né? Então é. Rapaz. Isso aqui parece que é forte, né? Deixa eu trazer água pro pastor. Todo mundo comendo e eu sentado. Enquanto eu percebi que eu não ia trançar as pernas e cair, eu fiquei sentado. Todo mundo comendo, eu fiquei sentado. Porque seria evidente que eu estava totalmente alterado. E quem não costuma beber, né? É bebida com teor alcoólico, qualquer dosezinha, você já viu, né? Bom, da mesma forma, não tem como você esconder Deus, Espírito Santo dentro de você, pois a presença dele, pelo mérito de Cristo, te força a ser percebido sob a influência dele. Se o Espírito de Deus está em você, a presença dele força essa situação. Pessoas verão que ele está, porque é preciso que as pessoas vejam, para que se interessem pelo Cristo. É a cidade em cima da montanha. Não tem como uma grande cidade ser construída em cima de uma montanha e você passando do lado da montanha, onde ela está, diz assim, olha, ali não existe nada, só árvores. E você tem inúmeras construções. Da mesma forma, não é do interesse de Deus, está dentro de ninguém, escondido. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus habita em você. Mas não tem o interesse de ficar escondido em você. Deus habita em você, mas não tem o interesse de ficar escondido em você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, rapidamente, se alguém está em Cristo, está submisso à sua palavra, certo? Nova criatura é. Isso é uma condição definitiva se você pensar em futuro. Mas no estado presente é uma condição de possibilidades, porque agora o Espírito Santo me dá a possibilidade de verdadeiramente ser livre e de evoluir como indivíduo, como cidadão, como pai, como marido, como esposa, como filho, como semelhante do semelhante. Entendemos? Amém? Amém? Então, se o novo se faz presente, é como a pimenta na comida, não tem como dizer que não está queimando. Dependendo do nível da pimenta, meu irmão, tem que beber leite até. Entende? Então não adianta. Uma das bobagens que eu sei que não era de forma maligna que as pessoas diziam essa bobagem. Eu tenho uma origem pentecostal e era muito comum lá no meio onde eu fui evangelizado, tá? Já tem um tempo, acho que mês passado, brincadeirinha, muitos anos, né? Era comum as pessoas ficarem dizendo, olha, não olhem para mim, olhem para Jesus. Você está errado. O Espírito Santo veio habitar em você pelo mérito do Cristo, mas não veio se esconder em você. Amém? Ele está atuando para já nesta realidade presente construir ou mostrar que o novo já começou na sua vida. Era ladrão sem vergonha, agora é trabalhador. Mentiroso, canalha, agora busca sempre falar a verdade e assumir o ônus das suas ações. Senão não é nova criatura, não importa que tenha camisetinha, né? Soldado de Cristo. Isso não serve de absolutamente nada. Não importa que a sua Bíblia é invocada. A minha nova versão, mais recente, facilita. Isso não serve, não tem poder para nada. Diga comigo, desconstrução é um processo anterior à construção. Mas sabe o que é interessante? Nesse processo presente de nova criatura, onde estamos, pela ajuda do Espírito Santo, desconstruindo para construir o novo, e o novo é a vontade dele no nosso estilo de vida. A base da desconstrução é a luz da palavra de Deus. A luz, eu chamo a Bíblia de luz porque 119, 105 diz o quê?
que a palavra é luz para os nossos caminhos, correto? Amém? Então a base para desconstruir é a palavra. A luz da palavra de Deus é a base para a desconstrução do velho. Mas é também a luz da palavra de Deus a base para a construção do novo. A mesma fonte de desconstrução é a fonte de construção. Aleluia! Na desconstrução, a palavra de Deus nos exorta a renunciarmos. Como a luz da palavra de Deus vai atuar na desconstrução? Mandando a gente abandonar, renunciar, deixar de lado, deixar de mão. Negue a si mesmo, Mateus 16, 24. Tudo aquilo que me torna menor, fora da perspectiva divina, a Bíblia diz: negue isso. Negue a vocês. Negar a si mesmo. O que é que você negará a si mesmo? A liberdade para satisfazer algumas posturas carnais, por exemplo. Você vai parar de fornecer isso a você mesmo, a sua carne. Você vai negar isso, porque é isso que a palavra está dizendo. Lá na parte que usamos até para o batismo, o capítulo 6 de Paulo aos Romanos, lá no versículo 13 e 14, irmão Ricardo, lá diz assim, que o nosso corpo, essa estrutura biológica não pode ser mais usado. Os membros, a cabeça, tronco, membros, o nosso corpo não pode ser mais usado para a carnalidade, mas deve ser cuidado como vaso de honra, como corpo consagrado a Deus. O que quer dizer algo consagrado a Deus? Quer dizer que o seu corpo ou algo é para o uso só dele. Por isso que quando a Bíblia fala do pecado sexual, o que a Bíblia diz? Que é um pecado contra o próprio corpo. Por quê? O Espírito Santo usa o corpo do fiel. Diga para a pessoa que está ao seu lado, que talvez ela esqueceu, que o Espírito Santo usa o corpo dela. Aleluia! Então, como nova criatura, a palavra está me desconstruindo. Eu não estou falando aqui de não sentir desejo de dar um Hadouken. Estou falando de controlar o desejo do Hadouken. Amém? Amém. Mas a palavra, como eu disse, a luz da palavra desconstrói, mas a luz da palavra constrói. E na construção, a palavra de Deus nos exorta a crermos nos princípios bíblicos em um ato de fé prática, que passa a determinar o estilo de vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 31, muito conhecido, eu cito muito esse texto. Quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, você faz tudo para a glória de Deus. Filipenses 1, 21, Paulo diz assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, Paulo decidiu, a partir do novo nascimento, a partir de que ele nasceu de novo, viver os restos dos seus dias, ou o resto dos seus dias, não os restos, apague isso aí, o resto ou o restante dos dias que ele teria sobre a face da terra no tempo histórico que ele viveu, dedicando-se 100% a glorificar Jesus, porque ele entendeu que esse investimento traria para ele ganho, lucro. Sabe de uma coisa? Você precisa começar a acreditar que a sua rotina de fé em Cristo vai fazer você lucrar. Quem não quer lucrar? Por isso Paulo também diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, eu espero que esteja tudo bem para você ficar citando tanto versículo da Bíblia que você não esteja passando mal. Está tudo bem para você ouvir tantos versículos da Bíblia? Oh, bênção, aleluia, né? Tem crente que passa mal quando escuta muito versículo da Bíblia, né? Lá diz assim, que devemos ser sempre firmes e constantes e abundantes. Não tem essa de poupar energia, não. Na obra do Senhor, sabendo que esse esforço, essa dedicação, essa oferta abundante no Senhor não é inútil, não é vão o nosso esforço. Amém, queridos? Então ele decidiu
certo? Dedicar-se ao Cristo. Entende o que eu estou falando? Então, em estado futuro, a nova criatura é definida como estado definitivo. Vou ter que começar a mensagem, ninguém sabe responder nada. Em estado presente, tá? A nova criatura vive o estado de possibilidade. Tem que começar a falar, senão não vai sair nada, né? Pelo jeito. Bom, mas num dia qualquer, Deus decidiu, você não poderá dizer que não aprendeu o suficiente para ser evoluído, ou melhor. Amém, queridos? Então, o estado de desconstrução vem pela revelação ou luz da palavra de Deus. E o de construção vem pela brita, pela areia, pelo cimento, vem pela luz da palavra de Deus. A palavra vai desconstruir o velho em você, se você amá-la. E a palavra vai construir o novo em você, se você praticá-la. Pelo menos, né, a cuidadora está entendendo. Eu fiz assim. Aleluia. Me motivou. Vou pregar mais 2 horas aqui, irmão. Aleluia. Ô, glória! A pergunta que não quer calar. A luz é boa ou ruim? Luz é boa? A luz é boa ou ruim? Porque muitos que se dizem cristãos não se dão bem com a presença da luz, se ela é boa. A razão de muitos que se dizem cristãos, crentes, fugirem de igrejas onde a Bíblia é tratada como condição inegociável para a condução das ações do fiel, se dá porque a luz incomoda quem não está habituado com a mesma. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você vem para Cristo, um pecador diz, eu quero Cristo, ele está habituado com as trevas. E ele precisará desenvolver a capacidade de suportar a luz. Se ele não desenvolver, o que não falta é a igreja evangélica para ele procurar. Hoje é fato. As igrejas onde a palavra é pregada, onde existe a doutrina, o ensino, são as igrejas que menos crescem, raramente crescem. Onde estão as grandes igrejas? Onde está o show? Aonde a empresa chinesa patrocina, né, o estádio de futebol, chama as famosas do meio gospel, aí faz aquele auê todo, entendeu? Aí com toda aquela pirotecnia, com toda a influência na psique, as pessoas se emocionam, a emoção faz parte do ser humano, tal, e para colocar um molho a mais, aí cai de joelho, estamos orando por ela, ordena aos principados. Eu imagino um tanto de risada que o principado deve dar. Eu sei quais são as pessoas que os principados temem. Não são as midiáticas, são aquelas que estão no quarto secreto de oração, aquelas que amam a sua lei e nela meditam de dia e de noite, sem a intenção de ser grande, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Esses, quando abrem a boca e ordenam que alguma coisa vá por terra, de fato vai por terra. Porque fato é que nem todo mundo tem o privilégio de ter a palavra do Senhor na sua boca como verdade. Elias teve. A viúva disse, vejo que na tua boca a Bíblia é a verdade. Ela falou Bíblia, tá? Eu estou contextualizando. A palavra de Deus é a verdade. E às vezes, e é comum, as pessoas terem consciência disso, por isso que elas ficam atrás daqueles que ela entende que tem realmente essa autoridade, para que faça a sua oração forte e poderosa, para que ele e ela se dê bem. Não viva essa vida medíocre, seja você a pessoa diferenciada.
tá? Não tem nenhum problema você pedir a ajuda de um e de outro, tá? Mas não viva nessa dependência, evolua em nome do Senhor Jesus. Sabe, quando as pessoas são elevadas espiritualmente, moralmente, pela ação da palavra de Deus no processo de desconstrução e construção, elas passam a ser o quê? Invejadas, odiadas e rejeitadas. Quando a luz é muita, ela ofusca os olhos de quem está acomodado à penumbra, à escuridão. O que estamos a dizer é que a sua conduta iluminada pela prática dos princípios bíblicos de santidade, confirmando em você a realidade da nova criatura, revelará na vida dos outros o que eles evitam mostrar a todo custo, revelar a todo custo. Não foi por esse motivo que Jesus foi condenado? Aqueles fariseus e escribas com filactérios aumentados e com grandes franjas pareciam ser alguma coisa, até que apareceu um homem sem aparência nem formosura e que passou a maior parte da vida numa aldeiazinha insignificante na Galileia chamada Nazaré, tanto que deram para ele, tá, o título de Jesus de Nazaré, tá? E essa identificação era para tentar diminuir o valor dele, porque aquele lugar não significava nada no contexto social da época, era insignificante. Ai, o Jesus de Nazaré, ai, meu Deus do céu. Só que quando ele abria a boca, a turma chamou lá uns levitas, guardas do templo. Os fariseus chegaram lá e disseram: olha, tanto para você, combinado? Se você for lá e prendê-lo, deixa ele falar alguma coisa que você pode usar como uma acusação e prende ele. Aí a turma entrou no meio da multidão e Cristo está palestrando. Daqui a pouco a turma que recebeu, né, o suborno, estão assim, conversando entre eles. Nossa. E aqueles fariseus, aqueles líderes chegaram: cadê ele? Cadê ele? Nós pagamos vocês para prender ele, cadê ele? Jamais alguém, nunca, jamais alguém falou como esse homem. Oh glória, oh glória. Aleluia. E eles foram ficando ofuscados com a luz do Cristo. Sério, temos que matá-lo. Você entende por que Cristo disse que ia trazer espada no meio familiar? Quanto mais a luz de Deus for refletida na sua pessoa, quanto mais o novo se confirma pela sua nova ética e conduta, pautada nas Escrituras, porque o Espírito Santo está te dando a força de ser livre para conter seus desejos ou para ser senhor sobre a sua própria vontade. Isso vai chamar a atenção daqueles que são escravos, e eles vão começar a se irritar com você. Um ou outro vai querer a mesma luz, mas a maioria vai pedir que você, como aqueles de Gadara, criadores de porcos, sai daqui, não fica aqui não, senão a gente vai ter muito prejuízo econômico com a presença dele aqui. Olha, os demônios mataram um monte de porcos, eles não estavam nem aí em viverem com demônios. O negócio era não ter crise econômica. Sai daqui, eu estou ganhando tanto dinheiro. Se eu aceitar esse Jesus, eu vou ter que trabalhar de forma honesta. Sai daqui, rapaz, eu tenho influência e eu pego, pai, passo o rodo mesmo. Mas se eu vier para esse Jesus, nossa, até quando ele falava, ardia meu coração, mas eu sei que eu vou ter que abrir mão dessa vantagem, meu. E assim por diante. É bom entendedor, os exemplos bastam, né? Diga comigo: só os que estão habituados com a luz que a palavra de Deus emite sobre você ou em você, tanto faz, tá? Porque também está sendo emitida neles, não agredirão e não se sentirão agredidos. Fundamenta na Bíblia, 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se eu estou na luz da palavra e você está na luz da palavra, você não sofre com a luz da palavra em mim
E eu não sofro com a luz da palavra em você. O próprio Deus está na luz da palavra. Isso gera uma koinonia, que foi a oração de Cristo no capítulo 17 do Evangelho de João. Pai, é o seguinte, não precisa tirar do mundo não. Livra eles do sarapitinga, do sapiroco. Tá? Mas não precisa tirar do mundo não. Que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E então, eu, o Abba e ele, todos nós um só. Um só. E onde somos um só? Aonde Deus está, velando. Ele está velando na palavra. Porque eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazer-a cumprir. Céus e terra passam, mas o que eu digo não passa. Se cumpre, é lei. Aquilo que eu falo, que eu libero, não volta vazio, não cai por terra. Cumpre o propósito que eu determinei. Amém? Estou em Isaías agora. Então, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos então a koinonia. Não há comunhão. Irmão, não se iluda com essa conversa de igreja evangélica. Os evangélicos, que em nome do amor nós temos que engolir todo tipo de sapo pururu, certo? Temos não, querido. Koinonia só será possível se a pessoa também está acostumada com a luz da palavra. Vá você que é contra o adultério conviver com os adúlteros para você ver o que é que vai dar. Vá você corrigi-los na hora que eles estiverem falando de alguém que eles não deveriam falar de forma maligna. Diga que é errado para você. Cite um mandamento para você ver se você continua na patota. E se você vive no meio dessa turma e você ainda não foi expulso, ai meu Deus do céu, eu não vou nem continuar, porque eu não tenho tempo. E domingo, olha, se Deus quiser, eu quero estar adorando a Deus aqui, mas não quero pregar. Estou pregando demais, né? Talvez eu esteja jogando luz demais aqui, daqui a pouco, Não sei nem se o Mazzucchelli volta mais. Depois vai voltar Mazzucchelli. Volta aí, rapaz. Tá boa a luz? A vantagem da luz é que a gente não tropeça nas pedras, né? Nós precisamos dela. Não é verdade? Eu preciso dela. Antes dela aparecer na minha vida, eu vivia dando cabeçada. Só cabeçada. Tá? Você entende? Porque é o que? É Kirken, o nome do cara? É? Porque ele tomou um tiro no pescoço. Porque ele era um cara ruim, não é verdade? Ele era contra a família. Ele era contra a vida. Ele era contra Cristo. Ele era um exemplo de marido, de pai. Pega, vai morrer também. O mundo vos odeia, disse Jesus. Quem disse que a igreja de Cristo é bem vista pelo mundo? A igreja evangélica é, né? Mas a igreja de Jesus, não. Me odiaram, vão odiar vocês também. Me perseguiram, vão perseguir vocês também, porque eles não querem a luz. A luz incomoda. Glória a Deus. Bom. É simples. Deixa eu pegar alguém aqui para usar dele. Eu sei que ele vai ficar com raiva de mim depois. Vitor! Vem cá, Vitor. Sobe aqui. Apaga as luzes aqui, ó. Pode apagar. A live vai ficar sem as luzes. Ó. Glória a Deus. Olha para lá. Porque mesmo com os olhos fechados, fecha os olhos, bem fechado, bem fechado, bem fechado. Tem como apagar aqui atrás? Vamos mudar? O brilho do telão é só baixar. Fecha bem, irmão. Isso, com força. O que acontece se ele ficar um bom tempo com os olhos dessa forma? Ele vai se adaptar a pouca luz que passa pelas pálpebras. Correto? Vai se adaptar. Correto? E se ele ficar muito tempo, aí os irmãos até, eu falei da lanterninha,
Olha só que legal. Aí de repente o irmão está aí com o olhinho fechado. Tal. Abre o olho, irmão. Pronto. Chega. Obrigado. Entenderam? Glória a Deus. Uma terninha invocada, hein? Se não tiver dono, eu achei primeiro, hein? Brincando. Entendeu? Entendeu? Tá? O pessoal vai sofrer. Sofrer. Muita luz em você vai incomodar alguns olhos. E vai gerar rejeição. Mas se a pessoa quer de verdade evoluir, quer viver a nova vida, ela vai enfrentar a luz. Assim como ela ficou muito tempo no escuro, dos seus olhos fechados, ela abrirá os olhos, se esforçará para mantê-los abertos, para que os olhos capem a luz verdadeira, a verdadeira revelação, para que a luz dele não seja trevas. Estão entendendo? Que é isso, irmão? Faz uma prova depois desse culto para ver se você tira 10. Dito isso, acabou a mensagem. Na verdade, eu coloquei aqui, aproveitando, o tema, 3 coisas que você deve desconstruir para estabelecer um novo, tá bom? Mas, fica para a corda. Deus em Cristo vos abençoe. Tem 3 coisas. Oi? Se você falar, irmão. Vai? Fala aí. Para você ver. Eu tenho uma certa idade. Oi? Não tá depois? Mas eu sou ciumento. Tem que ver live. Ai, meu Deus. Vamos lá, irmão. Ele não falou isso primeiro, não. Ele falou assim, conta. Não foi, Luana? Ele falou, conta. Então eu vou contar. A pedido do Ricardo, qualquer reclamação, você faz com o Ricardo. Ó, 3 coisas que você precisa desconstruir rapidamente, amém? Amém? Tudo bem, entenderam? Tudo, né? Está em Cristo, está submisso à palavra de Deus. E quem de fato está vivendo essa submissão é a nova criatura, ou o homem que vive a vida em comum. Ele muda a sua ética e a sua moral. E ele está em processo constante de evolução, o que faz com que ele diminua a margem de eu, ele se torne um homem diferenciado. Até porque o Espírito Santo está nele, está contendo os seus impulsos, os seus desejos. Ele é senhor da sua vontade, ele não é mais o servo da vontade. Então ele é livre. Amém? No estado futuro, o novo é ter a realidade do Cristo glorificado. No estado presente, é um estado de possibilidades. O Evangelho entrou nas nossas vidas para promover evolução pessoal. Agora, é claro, essa evolução se dá por desconstrução e construção. E o meio para desconstruir é a palavra de Deus, e o meio para construir é a própria palavra que desconstrói. Amém? Logo, se a palavra é luz, nós temos que amar a luz. Creio que não tem que ficar com raiva do ensino bíblico correto. Se eu pregar ou qualquer outro pregar a palavra e for correta a administração, você não tem que ter crise. Uma das coisas mais absurdas que eu ouvi se repetir aqui muitas vezes, inclusive nessa igreja, foi a queixa de pessoas com o tipo de mensagem que é ministrada aqui. O pastor pega pesado. Que pega pesado o quê, rapaz? Parece até que eu estou falando a minha Bíblia, a minha palavra. Eu só estou replicando a palavra de Deus. Eu pego pesado. Quem pega pesado é ele. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Porque o que vai além disso é demoníaco, é maligno. Eu não estou nem dizendo isso. Eu não chamei ninguém de raposa ainda. Ele chamou de raposa. Eu não chamei ninguém de cobra venenosa. Talvez tenha pensado, mas eu não falei. Você vai ficar na dúvida. Entende? Amém? Então, evolua. Não fique estagnado. Isso é perigoso. Pelo tempo de fé, você era para ser um mestre. Mas ainda está leitinho. Hebreus, estou citando Hebreus. Evolua. Sabe? Chega de jogar tudo pro capeta. É o diabo. Não é caráter. E caráter é transformado pela ação do Espírito Santo.
Amém? Amém ou não amém? Ô, glória, vamos terminar logo isso, tá bom? Desconstrua o adulto postergador, o que evita de forma proposital tomar as devidas decisões das questões que dependem, tá? Que o mesmo ter uma posição seguida de atitude. Porque você precisa eliminar esse adulto postergador, tá? Que não toma as decisões que deveria tomar. Porque isso é prejudicial. Isso não é próprio de uma pessoa evoluída em Cristo. Nós somos corajosos. Amém? Nós não tememos as obrigações e os deveres. Aleluia? Adulto assim, né? Que fica evitando de forma proposital, tem que tomar decisões e nunca toma. Provavelmente foi a criança que ficava calada para evitar conflitos, que procurava obedecer todas as ordens, mesmo quando não concordava com elas, tentando assim diminuir o estresse provocado pelos adultos que não se davam bem. Eu fui essa criança. Por isso que eu me isolava tanto. Minha casa era um inferno. Na terra não havia harmonia. Os adultos devem estabelecer harmonia, não as crianças. Elas devem aprender com os adultos. Então eu, na tentativa desesperada de criar um ambiente menos ruim, tentava ser aquele que não respondia, aquele que não contrariava, mesmo achando que estava errado. E você se torna depois o adulto que tem dificuldade de tomar decisões. Você prefere evitar o confronto, o questionamento, entendeu? Abandona isso. Abandona isso da tua vida. Amém? Eu passei 10 anos assim, ó. A igreja tinha um crente, mandar para lá. Quando a igreja estava diferente, membros, tinha vida financeira, eles me tiravam e colocavam em outra igreja que não tinha ninguém. E assim eu passei por 8 igrejas do ministério que eu fazia parte. E colocava a minha qualidade de vida com a minha família em detrimento total. Foi uma libertação no dia que eu disse não para o meu pastor presidente. Não. Quebrei os grilhões. Demorou, mas eu quebrei. Eu sempre era sim, sim, sim. Não, irmão, penso, logo existo. Nós podemos discutir o tema. Abandone o adulto que não se protege. Se você é um adulto que não se protege, que não cuida de si mesmo, buscando garantir um bom conforto para si, mas que não deixará que alguém em sua volta fique sem proteção, pois tem a necessidade de direcionar comumente seus esforços para terceiros em detrimento de si mesmo, você precisa abandonar isso e ser nova criatura. A nova criatura em Cristo, tá? Amará a si mesmo, para assim tentar produzir a devida porção para o seu semelhante. Esse tipo de adulto provavelmente foi a criança que assumia responsabilidades que deveriam ser dos adultos responsáveis, que nas tarefas que não lhes eram devidas, mas que ele se esforçava para realizar. E nesse esforço infantil inadequado, ele desenvolveu a crença que só receberia carinho e amor se fosse útil. Desenvolveu a postura subserviente para conseguir afeto. 12:31 de Marcos diz: o próximo como a ti mesmo. Não se atreva a ficar dizendo que você ama o próximo quando você nem se respeita. Desconstrua isso. Amém? Não vou ficar debatendo muito o tema não, tá bom? E a terceira opção, eram 4, eu diminui até 1, talvez dê tempo. Abandone o adulto que prefere ser isolado. Eu fui também essa criança, sabia? Eu fui essa criança. Assumia responsabilidades. Eu entrava na briga do meu padrasto com a minha falecida mãe para tentar estabelecer a paz. Com ela arremessando coisas, inclusive faca, com ele quebrando o cano da espingarda, cartucho 20, e eu no desespero ali no meio, mas meu irmão, tivemos que fazer isso, para dar tempo inclusive dela pular a janela e fugir uma certa feita, porque ele estava decidido a pipocar ela. Você já ouviu um tiro de cartucho 20 de espingarda? Eu, criança, não tinha que estar tentando resolver problemas de adultos, e é um erro adulto ficar colocando filho
em meio de questões que não competem a eles. Mas eu ficava ali, tentando ser esse filho, defensor, o equilibrado, tal. Quem sabe assim a admiração chega, quem sabe assim a mão passada na cabeça aparece, entendeu? Aí você traz para a maioridade e se torna esse tipo de adulto, né? Que coloca a si mesmo em detrimento para que alguém possa ter o benefício e quem sabe você vai ter um reconhecimento. Assim eu fazia ministerialmente também, sangrando eu e minha casa, servindo ao Senhor. Aí quando chegava no domingo, no púlpito, era uma igreja que gostava de colocar a gente em cima do púlpito, né, com título eclesiástico, estava lotado de cidadão que eu nem via durante a semana, só aparecia no domingo, e era o que pregava, era o que ensinava. Já pensou, rapaz, você ficar falando de sacrifício por amor a Cristo quando você nunca se sacrificou? Você fica falando de perdão quando você nunca fez a jornada de ter que engolir o seu próprio orgulho? Existe coisa mais tosca do que isso? Abandona o adulto que prefere viver isolado, principalmente quando se sente chateado, pressionado por obrigações que cobram decisões urgentes, que provocam sensações de dúvida, ansiedade ou preocupação. O adulto amante do isolamento e que rejeita a participação de outros, também tem uma condição na infância bem específica. E que condição é essa? Ele, em suas questões emocionais, esteve sempre sozinho, não recebeu orientação, não recebeu direcionamento, Então, nos momentos que ele tinha dúvida, medo, insegurança, desconfiança, não havia ninguém para acalmar esse coração e orientá-lo. Aí ele teve que lidar com essas emoções o tempo todo e foi crescendo, crescendo. Adivinha só como é que ele está hoje? Totalmente isolado, não preciso de ninguém, não quero ninguém, não aceito a opinião de ninguém. Por incrível que pareça, eu também fui essa criança. Ai meu Deus, eu criei meu fantástico mundo de Bob. E sabe o que era legal no meu fantástico mundo de Bob? Teve uma coisa positiva. Eu era revoltado com toda a injustiça familiar que tinha, pastor Rony. Aí no meu mundo, eu tinha o poder no meu mundo imaginário de ser o cara. Eu era o Deus do meu mundo imaginário. Só que de repente eu percebi que essa condição de ser o cara que tem o poder de tomar a decisão que quiser, no meu mundo imaginário, era tentadora também. Olha só, porque lá no meu mundo imaginário, eu era até paparicado. Eu era desejado. Todos me queriam. E quando todo mundo quer, é um perigo, né? Aí o meu imaginário foi me ajudando a moldar meu conceito de justiça antes mesmo de conhecer o Evangelho. Porque eu tinha consciência que mesmo no mundo imaginário eu não podia ser como aqueles que eu criticava. Olha que coisa interessante. Por isso eu tive atos diferenciados antes mesmo de conhecer o Evangelho como indivíduo. Porque eu estava treinado nesse imaginário. Não é interessante isso? Demais, não é não? Top. Mas é a minha verdade. E é verdade mesmo. Bom, terminou. Terminou, Flavinha? Para de olhar para o relógio, hein? Desconstrua as coisas velhas e prejudiciais e reconstrua no lugar uma nova ética e moral pautada nas Escrituras, na qual Deus está 100% comprometido. Amém. Viva o novo. Viva o novo, porque Cristo e o seu Espírito em você te dá a possibilidade de ser uma nova pessoa. Amém? Glória a Deus. Você não precisa permanecer na condição de origem. Evolua em Cristo. Se em Cristo você está. Coloque-se de pé. Acabou, irmão. Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Uma nova história Deus tem. Vocês vão concordar com isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram?
tá eu chateado. vou. Ai, tô até com remela nos olhos, de tanta luz que pegou aqui.